E se o câncer já é uma doença difícil de enfrentar em tempos normais, durante a pandemia ele ganha contornos ainda mais dramáticos. Vamos saber como a Covid-19 está impactando o diagnóstico e o tratamento do câncer e também como superar essas dificuldades. Para falar sobre o assunto, eu converso com o oncologista Stefan Doral Stefani, uma das maiores referências em oncologia no Brasil. Dr. Stefan trabalha no Hospital do Câncer Mãe de Deus, em Porto Alegre. Boa noite, Dr. Stefan. É um prazer. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Cláudia. É um prazer falar contigo, falar com os teus telespectadores, ouvintes e pessoal que está interessado sobre um tema que é muito importante. Tem toda a razão, o câncer complicou a vida das pessoas com a pandemia e isso evidentemente tornou a situação mais complexa. De que forma, mais especificamente, essa demora em procurar o médico com medo de contrair o coronavírus pode trazer consequências depois no tratamento desses pacientes? O fato que as pessoas elas acabaram com muito medo, é natural e é razoável que tivessem adiado algumas coisas porque existe muita incerteza em relação ao coronavírus. Mas também a gente não pode trocar uma doença por outra doença, temos que trocar a doença por saúde. Mamografia, colonoscopia, suas avaliações médicas de rotina, mesmo em pacientes assintomáticos e mesmo em pacientes que não têm história familiar, e eu vou repetir isso, mesmo sem ter sintomas e mesmo sem ter história familiar, é fundamental. Depende da idade, depende se é homem ou mulher, mas de uma forma geral isso permite que diagnostiquemos a doença muito mais cedo. E fazendo isso, bem mencionado, a gente consegue tratamentos com chance de cura muito melhor, com tratamentos mais simples de serem feitos e, obviamente, não vamos pressionar o sistema depois com outra doença, além do Covid, câncer. Agora, doutor Stefan, pacientes de câncer, normalmente eles precisam ter um cuidado ainda mais redobrado para não contrair o vírus, porque já tem uma imunidade mais baixa, não é isso? Fato, as pessoas de uma forma ou de outra estão mais suscetíveis à doença, mas elas também estão mais treinadas a tomar os cuidados. Lavar as mãos, usar máscara, evitar contato, é muito racional, isso diminui a chance de se contaminar. Hoje as estruturas de atendimento oncológico, os hospitais estão muito bem preparados para isso. Então, as pessoas não precisam ter medo de fazer seu atendimento médico, oncológico e seguir seu tratamento, e principalmente conversar com o seu oncologista para poder calibrar essa perspectiva. Quanto que eu devo fazer de exames, quanto que eu devo fazer de tratamento. Se faz pequenos ajustes, mas de uma forma geral não pode ser abandonado. As pessoas podem ficar tranquilas que existe segurança ao redor do sistema para que eles não se contaminem. Doutor Stefan, uma dúvida muito comum entre os pacientes com câncer é se eles podem ou devem receber a vacina contra a Covid ou se há algum tipo de contraindicação para esse público especificamente. Não só podem como devem. Esses pacientes que têm imunossupressão, que têm mais risco de ter outras doenças, são importantes, recebam vacinas outras, HN1, N1 também, recebam a vacina para o Covid assim que estiver disponível, qual estiver disponível, e salvo raras exceções, e a única maneira de saber é conversando com o seu médico, seu oncologista, para ver se está nesse grupo das raras exceções, que é improvável, mas sim, a vacinação pode contribuir, inclusive, para todo mundo. É um compromisso não só individual de se proteger, mas é um compromisso coletivo, para diminuir o espalhamento do vírus e diminuir a pressão de uma doença que tem sido realmente dramática para todo o planeta. No Brasil, por enquanto, nós temos apenas 2 vacinas disponíveis, a Coronavac e a de Oxford, AstraZeneca. A que vale é a que chegar primeiro, não tem contraindicação nem nada que impeça de tomar nenhuma das 2. Certamente não estamos no momento que a gente tem que poder escolher. A que tiver disponível, definitivamente protege e, como eu mencionei, não há contraindicação maior, salvo raríssimas exceções, isso tem que ser conversado com cada um dos médicos. Não escolham. Tendo vacina, fiquem suficientemente confiantes e nós vamos sair dessa. Foi muito duro 2020, 2021 é um ano de reinvenção, é um ano de reconstrução. E isso só vai acontecer se as pessoas tiverem a consciência de vacinar, tiverem a consciência de fazer seus exames de uma maneira correta e lembrar, não precisa ter sintomas, não precisa ter história familiar. Se tiver, mais importante. Muito obrigada, doutor Stefan Doral, por participar conosco aqui no Jornal Cidade Verde, trazendo essas explicações e esclarecendo essas dúvidas dos pacientes oncológicos. É um prazer falar com vocês novamente e estou sempre à disposição. Obrigada, doutor Stefan.